Então vamos falar dos coletivos. Os novos ônibus já chegando à capital amazonense. Eu estou aqui com o doutor Marcos Cavalcante, com quem converso neste momento. E vamos... Aliás, já tem muita gente falando muita besteira a respeito dos coletivos, né? Lamentavelmente, como tem muita gente maldosa. Mas vamos... Aqui, você sabe, nós buscamos sempre a verdade. Tá ruim da garganta, Cavalcante. Bom dia. Bom dia. Valdir, é que eu estou embolizado, né? Eu tive embolia pulmonar múltipla bilateral, passei 9 dias internado em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, e ainda essa tosse recorrente é fruto de inflamação na pleura, né? Que ela provoca irritação e fica... Mas eu estou medicado... E a gente tem que trabalhar a missão. Um remedinho caseiro bom, viu? Daqui a pouco com mel de abelha, com... Então, peço desculpa. Mastruz, você vai... Aqueles remédios ajudam, né? Muita coisa ajuda. Mas, Cavalcante, então vamos lá. O total anunciado pela prefeitura é de 872 veículos, esse será o total? É um pouquinho mais, Valdir. Então porque pela licitação são 858 ônibus, divididos em 636 convencionais, 78 micro-ônibus para fazer esse excepcional serviço social de transporte, que pega os deficientes em casa, levar para as clínicas de reabilitação, os pacientes graves como aidéticos ou em fase avançada com câncer, tetraplégicos, pessoas muito humildes, que moram distantes. Basta eles procurarem MTU, isso é tratado com muito carinho pelo prefeito amazoniano, é uma determinação dele para assistir, sobretudo, as pessoas mais carentes. E 144 ônibus articulados, que faz um total de 858, mas uma das empresas, por exemplo, a empresa Global, que venceu dois lotes, que vai operar notadamente na Zona Leste, eles compraram mais 20 ônibus articulados, daquele modelo lindo de Curitiba, que foi uma exigência do prefeito. Infelizmente nós não conseguimos fazer todos, né? Mas esses ônibus vêm exatamente a mais para dar uma qualidade de serviço melhor para a população e fazer com que eles andem com mais conforto. Doutor Marcos Cavalcante, desse total global que falamos... E ficou total 878 carros. 878, muito bem. Se multiplicar pela capacidade de transporte, chega a ser mais de 1.200 ônibus nominalmente falando. Do total anunciado, quantos já estão em Manaus? 350, Valdir. 350. Hoje eu vi algumas matérias em jornais, né, que tem umas pessoas reclamando que alguns ônibus estariam circulando sem placas, mas o pior ônibus é aquele que não tem. De repente alguém podia dizer, tá faltando ônibus, não tem placa, por que não bota o ônibus para ajudar? Aí se botou e já veio porrada em cima. Eu queria que o senhor explicasse se realmente procede a informação que alguns estavam andando sem placas e se houve algum acerto com o Detran para que a população fosse atendida já com 359 veículos. É verdade, e é respaldada esta verdade pela reportagem profissional e competente da Rede Amazônica de Televisão. Ela filmou, mostrou, e nós imediatamente tomamos providência, chamamos a empresa, que é a empresa líder, para que corrigisse essa situação. Eles me informaram que já pagaram todas as taxas, IPVA, do Detran, e como a pressão era grande da população exigindo os ônibus novos, ele se precipitou, né, e colocou os ônibus para rodar. É que é uma irregularidade, mas a população não se preocupa muito com isso. Quem se preocupa muito com isso são os órgãos públicos de fiscalização e, sobretudo, o Detran, que é o competente para tomar as providências administrativas, multar e etc. Nós, até eu falei, a pressão, Valdir, é tão grande, o desespero da população, dos empresários, do órgão gestor, do poder concedente é tão grande que a gente passa a não se preocupar com coisas menores, né? E por isso que até eu disse que a gente enfrenta e bata no peito e vai para poder socorrer a população. O nosso objetivo e o do prefeito é salvar a população que pacientemente vem sofrendo ao longo desses últimos 16 anos, Valdir. E aqui eu queria aproveitar para dizer o seguinte, que esses 16 anos de abandono, coincidentemente, parte exatamente quando o prefeito amazonino
foi prefeito pela segunda vez, né? Que ele organizou o sistema todo. Manaus era a frota mais nova do país, rivalizava, Valdir, acredite, isso é histórico, está registrado nos anais da Câmara e na história de Manaus, do Amazonas. Manaus rivalizava com Curitiba. Curitiba saiu na frente com os corredores segregados, com os ônibus, né, com as intervenções no sistema, e Manaus com a renovação da frota e os empresários trabalhando tudo direitinho, cumprindo suas obrigações. De lá para cá, quando o Amazonino saiu, as coisas começaram a degringolar. Parece que todas as autoridades constituídas, e aqui eu digo que sem nenhuma agressão a ninguém, deixaram de cumprir a sua missão. O poder público não atuou como devia. Os órgãos de fiscalização não atuaram como devia, né? A sociedade não cobrou. A Câmara de Vereadores não teve a ressonância que precisava ter ou não cobrou. Resultado, estourou a bomba onde? Graças a Deus, Valdir. E aqui não é nenhum puxa-saco, não, tá? Que está falando. Graças a Deus, estourou na mão de um homem experiente, que é o prefeito amazonino. 3 vezes governador, 3 vezes prefeito. Ele enfrentou essa situação para salvar a população e o transporte coletivo. Tudo, ônibus velhos, ônibus apodrecidos, falta de ônibus em tudo quanto é canto. A população pedindo ônibus, a gente sabe que ela está certa, e a gente não tinha ônibus de onde tirar, porque não tinha. Não cumprimento das ordens de serviço da MTU, o quadro de horário nunca cumpria, a frota a gente programa para cumprir, elas não cumpriam porque não tinham ônibus, tudo a frota apodrecida, os corredores, essas plataformas centrais, tudo abandonado, tudo caindo aos pedaços, falido o sistema e as empresas também, falta de manutenção nos ônibus, tarifa defasada, Valdir. A gente tem que ser sério, tem que ter coragem para dizer isso. Como eu não sou político e não sou candidato a nada, não tenho filiação partidária para nada, estou cumprindo uma missão que o meu amigo e meu chefe amazonino determinou, eu tenho que dizer a verdade. A tarifa, empresários sem uma tarifa justa, equilibrada, não vai operar direito nunca. A MTU, o órgão gestor, tem que estar fiscalizando para não permitir abusos, não permitir exageros, não permitir desequilíbrio econômico e financeiro, nem pró-empresário, nem contra a população. Então o órgão gestor está aqui, a tarifa tem que ser justa. E daí nós inovarmos por determinação do prefeito. Faça um fórum de debate para discutir a tarifa. Mostre todos os documentos originais com autenticação dos cartórios, o preço do ônibus, o preço do combustível, o preço de cada insumo, os custos fixos, os custos variáveis, o que é que compõe a tarifa. Porque tu me permite, ninguém gosta de reajuste. É verdade. De nada. Nem de água, nem de luz, nem de telefone, ninguém suporta reajuste. Mas é preciso tratar o assunto com muita clareza, com muita responsabilidade, que os empresários, eles têm constantemente uma briga. Vem os sindicatos, tem que reajustar o motorista, a cobradora. Aí vem diesel que aumenta, vem pneu, tudo isso. Isso tem que ser repassado para quem usa. E muita gente não gosta. E se você não faz o reajuste, a frota quebra. Ela fica envelhecida. Então é um assunto muito polêmico, que se discute bastante, mas que lamentavelmente tem muita gente que tira proveito para enganar as pessoas. O humilde já não pode fazer isso, que é um absurdo e tal. Eu sempre faço um comparativo, pegando as tarifas de outros estados. Aí eu faço um comparativo, né? É uma maneira da gente mostrar para a sociedade. Valdir, e nesse fórum de debate que nós fizemos na SMTU, e não foi necessário, ainda foi pouco, exigiram que nós fizéssemos o mesmo debate na Casa do Povo, lá na Câmara Municipal de Manaus, com a presença de todos os vereadores. E nós convocamos, Valdir, Ministério Público, Justiça, OAB, Sindicato dos Rodoviários, Sindicato dos Estudantes, Fundação Getúlio Vargas, Tribunal de Contas do Estado, todos para participarem, para ver a transparência, para a gente poder consertar, ter coragem de enfrentar. E eu falava que todos, de alguma forma, ao longo dos anos, têm que fazer a minha culpa, tanto o poder público, que não atuou como devia, como os órgãos de fiscalização, inclusive o Ministério Público. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Valdir, que historicamente, que estivessem hoje nesse sistema de controle, de fiscalização permanente em cima de nós, o Ministério Público, aqui eu cito nominalmente os promotores de justiça,
que fica o tempo todo em cima da gente. A doutora Sheila, o doutor Mistil, o doutor Paulo Estélio, a doutora Ana Cláudia Dal, a doutora Liane, a doutora Neide. Essas pessoas são incansáveis. E a gente tem que montar um departamento só para atender o Ministério Público. Eles estão presentes em tudo. E estão acompanhando tudo. Eles sabem das nossas agruras. Eles sabem o que é que nós estamos enfrentando. Um poder disfarçado, terrível, que são a classe dos empresários de ônibus nacionalmente. Fazer a licitação, Valdir, olha, só o amazonino mesmo para enfrentar. Tá? Só um cara que extinguiu a polícia lá quando ele foi governador pela primeira vez. Só um cara que fez intervenção nas empresas Oiapoque, Santa Luzia, Santa Lúcia, Progresso, aquelas empresas que estavam prestando mau serviço lá há 16 anos atrás, há mais de 16 anos atrás, Valdir. Então, quis, graças a Deus, que estourasse tudo na mão de um prefeito experiente que enfrentou e vai salvar a população. Manaus vai sair da frota mais velha do país para a frota mais nova. Não é, veja bem, Valdir, não é uma das frotas, não. O artigo é definido. É a frota mais nova do país. Você acha que nós ultrapassamos, então, Curitiba? Curitiba está com a média de 3 anos e meio. Manaus vai ser 1,86 de média de frota. Só que isso ninguém consegue resolver da noite para o dia. Né? As fábricas não estão à disposição de Manaus. O Brasil inteiro está precisando de coletivos. Exatamente. Né? Brasil inteiro. Imagine, Valdir, Brasil com 12 sete de Copa. As grandes capitais e metrópoles do Brasil. As regiões metropolitanas dos grandes locais de evento. No Brasil todo. Todas as cidades. Aí que foi o que o amazonino fez. Ele foi 4 vezes, Valdir. Viajou 4 vezes. Para Caxias do Sul, para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Curitiba, para fazer com que nós, Manaus, furássemos a fila. E nós conseguimos em tempo recorde. Curitiba está lançando esses ônibus, levaram 3 anos e meio para vencer os obstáculos todos. O prefeito amazonino, com a equipe dele, venceu isso em menos de 6 meses. Os ônibus atrasaram até a chegada, Valdir. Sabe por que atrasou? Porque ninguém compra ônibus como se compra uma lata de leite no supermercado. Tem a montagem. As fábricas têm toda uma programação de fábrica, de operacionalização na linha de produção. Eles têm toda uma burocracia, por exemplo, eles levam 90 dias para poder fazer o cabeça de série. Um ônibus articulado, por exemplo, tem 1.200 componentes só no chassi, naquele ferro velho que é onde vai cair, naqueles ferros onde vai cair a carroceria. Com fornecedores mais de 600 no mundo todo, da China, do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, da Alemanha, da Suécia, para vir para o Brasil, para entrar na linha de produção. E aí fica o pessoal com um discurso fácil, fazendo politicagem, né? Ou até mesmo molecagem, pregando por quanto pior melhor, torcendo para tudo dar errado. E eles estão hoje se mordendo todo, porque o prefeito entregou agora 350 ônibus e é só 1/3 do que vai chegar. Depois eu vou falar a respeito desses coletivos que chegaram. Você responda para os ouvintes da difusora, porque virou uma tradição aqui em Manaus, não é de hoje, que diz o seguinte: chegaram tantos ônibus e tem maquiagem no meio. Eu sei que os ônibus foram mostrados, hoje tem Ministério Público para fiscalizar. Eu quero que você me diga depois como é que pode fazer o usuário, qualquer autoridade, porque senão daqui a pouco vão tentar tirar proveito em cima. Marcos Cavalcante, os ônibus todos estão aí, foram fiscalizados, fabricação 2011. Claro, Valdir, e olha só, o cúmulo do ridículo. A gente tem que pedir inspeção judicial para calar a boca de alguns aproveitadores. Nós convocamos, por ordem do prefeito amazonino, disse, não, faça o pedido, convide todos os juízes, faça uma inspeção judicial para que eles possam fazer. Pode fazer lá no local do evento onde nós fizemos, pode fazer nas garagens, é muito simples. É só ir no Detran, pegar o certificado de registro do veículo. Não precisa ficar fazendo ficela, ficar fazendo onda. Os ônibus da cidade de Manaus são novos, são todos 2011. E ontem, na audiência da Câmara, eu quero fazer um parêntese, Valdir, para dizer o que o vereador Mário Frota disse de público e audiência está gravado.
eu acho que a coisa mais terrível foi isso que ele falou. Ele era vice-prefeito de uma administração passada. E ele disse, com todas as palavras, que enganaram o povo, dizendo que era 500 ônibus, e eram ônibus tudo velho, encarroçado, pintado. Ele disse isso. Eu nem sei se é verdade. Eu não sei se realmente toda a verve que o vereador Mário Frota usou na tribuna da Câmara, se isso efetivamente... Eu só sei que 500 ônibus efetivamente não conseguiu entrar. E se os ônibus eram os outros, que entraram 263 pelos registros da MTU. E se os outros ônibus eram velhos, maquiados, quem disse isso foi o vice-prefeito da cidade de Manaus à época. Então, a diferença é que a nossa administração, a administração do prefeito amazonino, com a experiência que tem, diz: eu vou fazer um trabalho sério de tarifa, eu vou fazer um estudo correto, mas nós só vamos dar a nova tarifa quando os ônibus estiverem na cidade de Manaus. Bem, eu ia te perguntar a respeito desse assunto, até porque já andou se especulando, né? Que colocava 350 e que já ia aumentar a tarifa. E eu tenho ouvido sistematicamente, não só você, como o doutor Amazonino Mendes, que tarifa só se fala quando toda a frota estiver circulando. É verdade? Não, Valdir, não é assim. O que é que disse o edital de licitação e o que é que diz a nossa legislação editalícia? Os ônibus, a frota de Manaus está com mais de 8 anos de idade média. Previu-se no edital de licitação quando, na entrega do primeiro lote, que é aproximadamente 400 ônibus. Você recebeu 350. Já tem 350. Recebeu 350. Oficialmente, Valdir, é 386 pelo edital, porque se previu o seguinte: quando todos os lotes das empresas reduzissem a idade da frota de 8 para 4 anos no primeiro lote, eles já poderiam, cobrar a nova tarifa. Mas o prefeito disse: não basta só 386, eu quero mais de 400 ônibus logo de cara. Então eles estão fazendo um esforço para botar esses 400 ônibus, que já vai estar agora até o final do mês, aproximadamente 450 ônibus. E no segundo lote, os outros 458 mais 20, 478, onde vão chegar o restante dos lotes, de todas as empresas, e os ônibus articulados, que é mais complexo a sua fabricação, como eu estava falando agora, e pode atrasar um pouquinho. Mas o certo é que final de outubro, talvez primeira quinzena de novembro, toda a nossa frota já esteja aqui em Manaus, e nós faremos outro ato público para que a população e as autoridades possam fiscalizar os ônibus perfilado 2011. No resumo da ópera, a tarifa passa a valer quando? A partir da constatação da redução lote por lote dos vencedores da licitação, com a redução de 8 para 4 anos, e que cada um cumpra a determinação do edital, ou seja, trazer os ônibus previsto para cada lote, que gira em torno de 400 ônibus. A partir daí, contratualmente, o prefeito vai estar obrigado a ter que realinhar a tarifa. Que percentual já foi definido, ou se não foi definido, como é que se trabalha e como será decidido? Já está definido, foi exaustivo, todos os debates na Câmara, na SMTU, nos fóruns de debate, como eu falei, com a Fundação Getúlio Vargas e todas as autoridades presentes, o Conselho de Economia e Contabilidade também presente, e todos atestaram que o valor da tarifa tecnicamente estava correto em 2,75 centavos. E será essa tarifa a ser praticada. Que percentual é esse, Cavalcante? Olha, o percentual nominal, Valdir, se você colocar, ele vai girar em torno de 20% a 22%, salvo engano. Contudo, nós estamos com essa tarifa há mais de 4 anos, se você for ver, da primeiro aumento até agora, com esse aumento que vai ter. Então, as empresas estão urrando. Eles mal conseguem pagar os salários dos funcionários. Que diga-se de passagem, Valdir, que a convenção coletiva já foi agora em maio, e eles já deram o aumento novo para o nosso
nossos rodoviários, que o prefeito tem maior carinho, e hoje eles são agradecidos ao prefeito, e quiseram carregar o prefeito na audiência, e o prefeito deu uma seguradinha, eles ficaram até um pouco frustrados por não carregar o prefeito, para dizer que hoje eles vão rodar nos ônibus... Depois podia levar uma queda. Acho que por isso que segurança não deixaram. E eles estão satisfeitos porque o salário dos rodoviários da cidade de Manaus não é infelizmente, não é um dos maiores salários do Brasil. É o maior salário do Brasil, Valdir. Os nossos rodoviários têm hoje o maior salário do Brasil. E olhe que eles têm mais ainda. Cesta básica, o prefeito Amazônio mandou colocar na planilha para ajudar os rodoviários, que é o plano de saúde, que nunca eles tiveram direito. Hoje os rodoviários têm plano de saúde obrigado, planilhado na planilha de custo para socorrer os seus funcionários. E falei, cesta básica, plano de saúde e ticket de refeição. Então é uma categoria que hoje está satisfeita com a administração e está pacientemente também aguardando o momento certo para reivindicarmos mais melhorias, juntamente com essa MTU para os rodoviários. Eu quero que você fale em seguida da modernização no sistema. Marcos Cavalcante, a modernização do sistema, o que nós vamos ter de novidade? A modernização do sistema, Valdir, começou a partir de quando o prefeito determinou o planejamento que nós chamamos um tripé para salvar o transporte da cidade de Manaus. Primeiro, ele contratou, através de licitação, a empresa chamada Oficina, empresa de engenharia e consultoria, para planejar toda a malha de rede de linhas da cidade de Manaus. E depois, a licitação. E o terceiro, o Sistema Integrado de Gestão Inteligente de Transporte. Eu vou permitir rapidamente, Valdir, dizer o seguinte: na licitação passada, a de 2007, ainda todo o esforço da prefeitura para tentar conseguir salvar o transporte, talvez por falta de experiência de executivo, eles caíram numa armadilha. Foi acreditar que os empresários colocarem um ônibus já tendo a tarifa antecipada. Fizeram o consórcio Transmanaus, esse amaldiçoado consórcio Transmanaus, num único lote, só trouxe problemas para a cidade de Manaus. E nessa licitação, os seus cessionários, vamos dizer assim, seriam as empresas que estavam sem nenhuma certidão junto aos órgãos competentes, federal, estadual e municipal. O Ministério Público rapidamente notou os erros grosseiros e entrou com a ação civil pública pedindo a anulação da licitação. A Justiça imediatamente deferiu a anulação da licitação. O prefeito que assumiu, o prefeito Amazonino Mendes, verificou que era uma falha terrível, que ele não podia concordar. Aí determinou uma nova licitação. O pior, Valdir, que os agentes financeiros, os bancos do Brasil e do mundo, quando viram aquele consórcio cheio de vícios, os contratos, eles não tiveram coragem de emprestar dinheiro para os empresários. Por isso que não chegou os ônibus novos para a cidade de Manaus. Como o prefeito fez a licitação, não houve questionamento, e quando houve, a Justiça altivamente se manifestou no sentido de preservar a licitação. E o contrato foi tudo sem mácula, sem vício, legítimo, fez com que os bancos internacionais rapidamente emprestassem dinheiro para os empresários que estão comprando essa frota nova para a cidade de Manaus, renovando a nossa frota em mais de 2/3. Foi uma briga, vocês não têm noção, não sabem como é que é o bastidor, a pressão que o prefeito sofreu. Eu quero esses ônibus, senão vocês estão fora, eu vou intervir, eu vou chamar o pessoal de todo o Brasil para cá. É uma briga, vocês não sabem o tamanho da vitória que é para o povo da cidade de Manaus, do prefeito amazonino. Aí veio o sistema, vencemos a licitação, os ônibus estão chegando. Agora nós estamos com o Sistema Integrado de Gestão Inteligente de Transporte. Essa é a maior vitória, vai ser a maior conquista do povo amazonense, do povo manauara, onde a cidade de Manaus, o prefeito, o órgão gestor, o poder concedente, vai tomar as rédeas novamente, vai dar as ordens, vai saber claramente as informações do sistema. Pasme, Valdir, quando eu cheguei na SMTU em julho de 2010, eu pedi a informação da empresa operadora chamada... não vou falar o nome da empresa não. Aí pedi a informação,
Aí ela dizia, olha, lamento, não posso te dar informação sobre frota, porque eu tenho um contrato de confidencialidade com o Sinetran. O órgão gestor não servia para nada, não fiscalizava nada, não tem controle dos dados oficiais. O Ministério Público tem razão, e é por isso que eu trabalho com eles. Eu não faço nada sem antes comunicar ao Ministério Público. Eles vão, a gente vai, discute, divide as nossas agruras, e eles estão sabendo tudo o que acontece. Por isso que eu reverencio a promotora Sheila, Mistil, Paulo Estélio, Ana Cláudia Dal, Liane e Neide Trindade, porque eles estão o tempo todo não deixando a gente errar. Muitos reclamos e eu agradeço, porque isso vai fazer com que a gente tenha um transporte melhor para a cidade. E o Cigite vai compor, Valdir, 4 módulos. Monitoração da frota em tempo real. Toda a frota terá GPS, câmeras de circuito fechado dentro dos ônibus. Hoje, os nossos fiscais de transporte vão de madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã, para a porta da empresa, para saber quantos ônibus saíram, para saber se cumprir a nossa ordem. Com o novo sistema, o GPS diz em tempo real a hora que o ônibus saiu, onde é que ele está, qual a localização, se o motorista está fazendo curva muita velocidade, se o motorista está avançado no quadro horário ou se ele está atrasado. Nós vamos ter o controle da frota total num segundo módulo, que é no Centro de Controle Operacional. Vai ter uma pessoa controlando cada 50 carros, com as intercorrências de porta aberta, lotação, tempo de viagem, se está cumprindo, se não está cumprindo. Segura o carro lá, tem muito congestionamento, o motorista vai ser comunicado num painel de controle digital na frente dele, tá? Então eu falei Centro de Controle Operacional, o monitoramento e o mais importante, o sistema inteligente de informação para o usuário. O usuário de Manaus vai ser o mesmo de Londres, que você me... Tudo isso, daquela conversa nossa de Cavalcante, por que tu não fazes isso? Eu viajei a Londres e vi isso, isso. Fui no Canadá e vi isso. Olha, Valdir, aquela ideia, aquela conversa toda está vindo para cá, com a modernização. O usuário do celular, ele vai saber a que horas o ônibus dele, a linha dele está daquele ponto de parada dele. Pelo celular ele vai ver isso. Assim em Londres. Exatamente. Assim no Canadá. Exatamente. Então, pelo celular, no computador dele, eu sempre dou exemplo assim, o filho que casa, sai da Compensa e vai morar na Cidade Nova. Aí a mãezinha dele quer ir visitar o filho. Como é que é a prática hoje? Ela vai para a parada de ônibus e fica, ó, esperando. Tempo, 40 minutos, Você está dizendo agora que ela pode olhar aí na parada e saber onde o ônibus está e a quantos minutos o ônibus vai chegar naquele local. Exatamente. E o filho dela, que tem mais acesso à informática, é um pouco mais novo, mais moderno, meninada sabe tudo, internet, dá um baile na gente. Aí ele diz assim, mãe, olha, a senhora para vir para a Cidade Nova, a senhora pega o ônibus, uma linha da Cidade Nova, 4... O número aí, digamos. Uma linha da Cidade Nova. 452, vamos supor. Ou 452, mãe, é o seguinte, olha, a senhora sai de casa, aí não sai não, que o seu ônibus não vai passar ainda. A senhora sai, daqui a 10 minutinhos a senhora vai para a parada, porque o seu ônibus só vai passar daqui a 10 minutos. Então a pessoa não precisa ficar esperando na parada. Aí a mãe sai e vai para a casa do filho fazer a visita no final de semana, ou vice-versa, o filho vai fazer a visita da mãe. Ele não vai precisar ficar esperando, sem saber que horas o ônibus passa. E vai ter, Valdir, 300 terminais blindados, com telas de LCD dentro, igual ao aeroporto a partir da saída. Isso é uma revolução, Valdir. Eu falo com entusiasmo, até me perdoe o entusiasmo, mas é porque eu luto pelas coisas que eu acredito. E o pessoal diz, o Cavalcante é determinado, o Cavalcante vai para cima. Não. Eu queria fazer essa correção, Valdir. O Cavalcante, ele executa a cabeça, o pensamento do amazonino. E o pessoal, o amazonino, que pensa, o amazonino tá velho, o amazonino não sei o quê. O amazonino, se duvidar, tem mais vitalidade do que eu. O amazonino é caboclo, rapaz. É do interior, é de Junepé, tá? E ele tem saúde o suficiente para enfrentar esses problemas de frente. E o cérebro dele, Valdir, é mais jovem do que o nosso, é moderno, é de vanguarda, e é ele que vem dando sustentação para a gente chegar onde a gente quer chegar. E a gente vai chegar. Então eu falei, Centro de Controle Operacional, monitoramento, sistema de informação para o usuário, e agora o último, sistema de arrecadação eletrônica. A bilhetagem eletrônica vai ser do poder concedente. O poder concedente vai controlar a distribuição financeira. O empresário só vai receber pelo que ele transportar. O resíduo que tiver vai ser investido num fundo, vai ser depositado num fundo municipal de transporte para revolucionar o sistema, para poder
fazer sinalizações, reforma nos terminais, nos abrigos, fazer novos terminais de linha. É para isso. É isso que nós vamos salvar Manaus, e os empresários morrem de medo de perder isso e vão perder. Me diga uma coisa agora, Cavalcante, no arremate final. Os coletivos velhos, o que vai acontecer com eles? Por favor, não me mande lá para a Madureira, não. Vamos falar dos executivos e dos alternativos. Como é que fica a vida desse pessoal? Bom, Valdir, com a chegada desses ônibus, é bom que se diga logo de cara que eles vão reforçar as linhas, né? Novas linhas vão ser criadas, sobretudo na zona norte da cidade. E eu aqui aviso, atenção à população da zona norte. Vocês que estão sofrendo ao longo desses anos por falta mesmo de ônibus. Nós vamos dar uma atenção toda especial. Além de criar linhas novas, de reforçar todas as linhas, nós vamos dar atenção especial para o bairro de Santa Etelvina, Monte das Oliveiras, Monte Pascoal, Alfredo Nascimento, Nova Cidade, Parque das Nações, Puraquequara e Colônia Antônio Aleixo. A frota de Manaus sai da frota operacional hoje de 1.150 ônibus aproximadamente, Valdir, para 1.480. Então, nós vamos substituir esses ônibus velhos, proibir de rodar na cidade de Manaus, porque mais de 10 anos. Nós vamos renovar a frota, e parte desses ônibus 2005, 2006, 2004, ônibus bons, nós vamos reforçar mais ainda a linha. E você falou agora do executivo, do alternativo. Olha, nós estamos enfrentando um problema sério com relação ao executivo. Mas eles todos sabiam a regra do jogo. O tempo todo nós assinamos um documento que eles não fizessem nenhum investimento. Que a SMTU e o órgão gestor não se responsabilizaria por qualquer investimento, porque esse serviço, eles estavam socorrendo a população, mas tinha data para acabar. E o executivo, como você estava falando em off aqui, eles na Epaminondas, aqui no centro, eles não... É uma briga, uma disputa, uma cooperativa. Tem muita indisciplina, viu? Estão parando debaixo de semáforo, para em qualquer lugar para o passageiro desce onde bem entende. Isso tem causado muita confusão. É verdade. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos oferecer para a população um transporte de qualidade, mais rápido, um quadro de horário efetivo, e nós vamos ter que procurar uma alternativa para esses ônibus executivos que, infelizmente, com a modernização do sistema e com a chegada dos novos ônibus, eles fatalmente serão muito desestimulados na competição, porque os ônibus vão chegar, vão oferecer transporte de qualidade para a população e muito mais barato. Então, pelo estudo da oficina, nós devemos licitar somente 50 vagas em linhas pré-determinadas, onde a população tem capacidade econômica e financeira para pagar, para poder deixar os seus carros em casa, para deixar de ir ônibus no centro. E com esses 266 carros que devem do executivo deixar de rodar, o trânsito vai melhorar muito e as empresas vão poder cumprir o quadro de horário. Com relação ao alternativo, aproveita o gancho, continua, Valdir? Claro, continua. O alternativo, essa licitação não foi contemplada para mexer na Zona Leste. E o transporte alternativo, ele presta um grande serviço para a população. Naquele bairro, naquela Zona Leste da cidade, que é maior de que 7 capitais brasileiras, populacionalmente, os alternativos, eles socorrem onde os ônibus grandes não podem ir. E eles jogam para o corredor, né, para as empresas transportarem. Nós vamos fazer a proposta para o prefeito amazonino para que ele autorize, com base nos estudos da oficina, que esses ônibus sejam todos renovados, com ar-condicionado, com elevadores para deficientes, com maior capacidade de transporte, para fazer com que a Zona Leste, que o prefeito tem tanto carinho, tenha o melhor serviço da cidade de Manaus, fruto daquela especialidade do alternativo que trabalha só naquela zona. E aí nós vamos, em breve, eu acho que até a final da administração do prefeito amazonino, ter o melhor serviço da cidade de Manaus, aliás, do Brasil, aqui na cidade de Manaus. Marco Cavalcante, muito obrigado, foi muito bom recebê-lo aqui no Estúdio da Difusora. Nós estávamos precisando desse esclarecimento no horário para mais de 1 milhão de ouvintes. São as pesquisas que apontam. Eu agradeço porque nós tiramos muitas dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Valdir.